Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui. Para mim, estar novamente, depois de 2 semanas estive de férias. Nós nos alegramos pela vida. Agradecemos a Deus, porque tem nos sustentado e espero que todos estejam bem. Muito bom a gente voltar de uma viagem, depois desses dias, saber que o Senhor Deus cuidou de tudo, as estradas e a saúde. E hoje eu estava pensando, como às vezes a gente esquece as situações que nós vivemos em pouco tempo, com a Covid, e hoje, graças a Deus, também de novo estamos aqui sem a necessidade, a obrigatoriedade de usar a máscara. Então, cada um pode, assim também, usar ou não usar. E sabemos que Deus tem cuidado, Sempre existirão doenças, sempre existirão problemas, mas Deus tem cuidado de nós e nós estamos aqui hoje, e principalmente para estudar a palavra de Deus, para nos fortalecermos nesse caminho que Deus tem para nós. Nós vamos começar uma série nova de estudos no livro de Jonas. O tema é Deus está no controle. Esse tema é muito importante para nós, porque nos faz lembrar que o livro de Jonas é muito mais do que a história, de um homem que foi engolido por um peixe, de um homem desobediente. E nós temos um livro que ao mesmo tempo é muito conhecido, mas ele é em parte desconhecido, e é muito bom a gente poder estudar em pelo menos 4 semanas, acredito. São 4 capítulos do livro de Jonas, nós podemos estudar nos 4 domingos, este mais 3. Faça esse compromisso, se você puder não faltar. Se tiver alguma dificuldade, você pode assistir na internet, Nós vamos gravar, colocar lá numa playlist de Jonas. E eu creio que Deus tem muito para nos ensinar através desse profeta, que não foi um bom exemplo, mas ele mesmo escreveu este livro para contar a sua experiência. Vamos fazer essa leitura no livro de Jonas, capítulo 1. Podemos ler responsivamente os versículos de 1 a 16, só não leremos o 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta palavra, ó Deus, e que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações mais uma vez nessa noite, nos ensinando e também nos motivando, ó Pai, a seguir o Teu caminho, andar de acordo com o Teu propósito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode acender a luz aqui, tá? Como eu disse, Jonas é um livro muito conhecido, mas ao mesmo tempo nós temos grandes lições a aprender. Jonas passa por uma experiência que resolveu contá-la, e aí ele escreve este livro principalmente para o povo, para o seu povo. O contexto aqui é um povo desviado, um povo que estava vivendo na prosperidade, na idolatria. Falando do povo de Deus, não estou falando do povo do mundo. É um povo que tinha muito ódio, principalmente dessas nações, porque eles realmente foram perseguidos, maltratados. E Jonas vai falar então, principalmente aqui de um tema a respeito desse amor e misericórdia que nós devemos demonstrar às pessoas. O livro de Jonas é um livro que fala sobre racismo, que fala sobre preconceito, que fala sobre o ódio ao próximo, sobre muitas vezes nós queremos ficarmos no nosso cantinho, protegendo os nossos e não estarmos abertos a talvez levar essa palavra a outras pessoas. É um livro que fala sobre Deus, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia. É um livro que fala sobre cada um de nós, na necessidade do nosso arrependimento, de nós também agirmos com amor e misericórdia para com o próximo, mas principalmente, como nós colocamos esse tema, Deus está no controle, é um livro que fala de Deus. Jonas, aparentemente, fugiu de Deus, mas ele não fugiu, ele tentou fugir de Deus, porque Deus está no controle o tempo todo, e a gente vê que Deus está no controle de todas as questões aqui. Versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. O Senhor fala com o seu profeta, nada mais normal e comum. E o que o Senhor disse para ele? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A mensagem não é uma mensagem de arrependimento, é interessante, será que nós já paramos para pensar nisso? A mensagem é, dispõe-te, vai à cidade, clama contra ela. Mas nós sabemos, e lá mais para frente, quando Jonas prega e aquele povo se arrepende, nós sabemos que Jonas está indo além, né? Ele fala, Deus é um Deus misericordioso e ele vai acabar tendo misericórdia desse povo. Então, uma mensagem, uma palavra que é contra, fala contra, vai ser uma palavra
que vai ser uma palavra de arrependimento, de misericórdia. Então, por isso, Jonas decide ir para Nínive, para Tarsis. Nínive estava a 880 quilômetros, ali próximo, vamos dizer assim, mas ele resolve ir para Tarsis, que estava a mais de 4.000 quilômetros. E aqui então diz no versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Profeta decidido a ir para longe da presença do Senhor. Por que Jonas fugiu? Nós falamos, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, ele não queria pregar aquelas pessoas. Também falamos porque ele não queria pregar aquelas pessoas, porque os ninivitas faziam parte de um povo mau. Parece fácil, né? Questionar Jonas. Mas por que o Jonas não foi? Mas se a gente se colocasse no lugar de Jonas, que diz que Jonas era filho de profeta, e provavelmente ele passou grande dificuldade por isso, porque a maior perseguição desses inimigos eram aos profetas. Então é como se dissesse, vai pregar aqueles que tentaram ou mataram seu pai ou perseguiram o seu povo, e não era uma perseguição qualquer, era uma perseguição de torturas até inomináveis aqui, da maldade que aquele povo fazia. Como que nós vamos pregar? Como que Jonas pensa, né? Como eu vou pregar a essas pessoas? E aí ele compra essa passagem e vai para outra direção. Aparentemente está dando tudo certo, porque não era tão fácil achar uma passagem para esse lugar assim. Vamos dizer que havia dois momentos do ano que podiam ser feitas essa viagem, e encalhou certinho lá, vou lá, comprei a passagem, estou indo na minha viagem. Mas nós percebemos que quem manda é Deus. Versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Jonas se dispôs, uma palavra que se contrasta, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Jonas se dispôs a ir na direção contrária, mas Deus provoca a tempestade. Aqui nós encontramos Jonas não colocando apenas a sua vida em risco, vamos dizer assim, mas de todos aqueles que estavam no navio. E nós vemos aqui o texto descrevendo os marinheiros, versículo 5. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então, qual a reação dos marinheiros? Primeiro, eles tiveram essa resposta, digamos assim, emocional, né? Cheios de medo. Um marinheiro com medo não é normal, porque a tempestade não era normal. Eles ficaram assustados com aquela tamanha tempestade. Eles tiveram uma resposta, digamos assim, espiritual, clamavam cada um a seu Deus. Oravam ali, não oravam a Deus, ao Deus dos deuses, né? Ao Senhor, mas oravam aos seus deuses. Tiveram uma resposta prática, lançaram a carga que estava no navio para tentar aliviar o peso delas. E aí a gente começa a pensar, quem que é o homem de Deus? Quem que é o profeta? Jonas. O que Jonas está fazendo? Versículo 5 aqui no finalzinho diz, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Olha, os marinheiros estão orando aos seus deuses,
estão lançando carga fora, estão ali preocupados, e Jonas está dormindo. Jonas não está dormindo aqui de decepção, não está dormindo aqui deprimido, ele está dormindo provavelmente um sono daquela consciência tranquila. Já ouviu falar, né, de que tem criminoso que faz uma coisa errada e vai dormir depois? Tá assim Jonas, nem percebe a tempestade. Enquanto os marinheiros oram, Jonas dorme. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O ímpio mandando o crente orar, o ímpio dando lição para o crente. Que triste isso, né? O ímpio mais engajado na obra do que o crente. Tentaram de tudo possível. Provavelmente só restou uma explicação. Tem alguém aqui que está com problema com o seu Deus, né, na ideia dele de tantos deuses, e vamos procurar essa pessoa. Provavelmente já estavam desconfiados de Jonas. O acordaram. E aí, o versículo 7 diz que eles lançaram sortes para ver quem era. Sabiam por causa de quem sobreveio aquele mal. E a sorte caiu sobre Jonas. Esse lançar sorte é aquelas pedras, vamos dizer assim, que se usava muito naquela época, umas pedras coloridas, e assim ela indicava mais ou menos, né, apontava uma pessoa ou outra. Nós não acreditamos em sorte, sabemos que Deus apontou Jonas, porque realmente Jonas era a questão ali, era o culpado, era a culpa de tudo aquilo era de Jonas. E assim nós percebemos que eles chegaram a essa conclusão. Verso 8. Então disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? Fizeram aqui um questionamento, né? Quem é você? Por que isso está acontecendo? E olha a resposta de Jonas: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Sou hebreu, temo ao Senhor. Não está parecendo que está temendo muito ao Senhor. Mas a frase final aqui é interessante. Que ele diz, Deus que fez o mar. Geralmente começa, né, que fez a terra e o mar. Aqui ele começa, Deus que fez o mar. E aí os marinheiros que estavam assustados ficaram amedrontados. Versículo 10, possuídos de grande temor, disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Mais uma vez, essas pessoas tendo mais temor do que o próprio, digamos assim, o cristão, o próprio profeta, o próprio homem de Deus. Este temor aqui dá a ideia de um pavor, e nós percebemos que, de certa forma, nós queremos acreditar que eles se converteram a Deus. Não sabemos ao certo, mas tudo indica isso. E eles, aqui diz, temeram o Deus dos céus. Temeram o Deus dos céus, temeram o Senhor. Versículo 11, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Tempestuoso. Aqueles homens demonstraram temor, arrependimento. E Jonas continua, a culpa é minha mesmo. Que faremos? Versículo 12, Jonas respondeu, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. É muito sério o que Jonas disse aqui. Talvez a gente nunca parou para pensar que o que Jonas está dizendo aqui é o seguinte:
Eu não vou orar, eu não vou obedecer a Deus, eu prefiro morrer. Me lance nesse mar. Porque ser lançado no mar ali significa o quê? Me matem. Eu morro, mas vocês sobrevivem. Não precisa morrer todo mundo por minha causa. Se Deus está contra mim, eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. Mais uma vez, aqueles homens dão lição em Jonas. Entretanto, ou seja, eles não lançaram Jonas de primeira. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Jonas não orou. Ele vai orar daqui a pouco, lá no outro capítulo, né? Não orou, não se arrependeu. Ele não disse, vamos voltar ao navio, eu tenho que ir para outro lugar. Não, ele diz, me lance no mar. Eu prefiro morrer do que pregar para aqueles ninivitas amaldiçoados lá. Na verdade, eu não quero fazer a vontade do Senhor. Olha como é sério isso. Eles se esforçaram, mas não adiantou. Clamaram ao Senhor, aqui diz o texto. Quem que clamou ao Senhor? Os marinheiros, versículo 14. Clamaram ao Senhor, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não façais cair sobre nós o sangue deste homem. Versículo 15. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. O mar que agitado se acalmou. Perceberam? Nós falamos que é Deus no controle. Deus está no controle, Ele dá uma ordem. Vá para Nínive, vai pregar. Jonas, não, Deus está no controle. Controla a tempestade. Faz essa tempestade vir. Faz essa tempestade voltar. Deus está no controle, controla os marinheiros. As ações todas deles. E Jonas, digamos assim, comete um suicídio, mas Deus está no controle. E aí vai ficar para outra semana, né? Deus mandou um peixe, não para engolir, para matá-lo, mas para salvá-lo. É o submarino, né? Para salvá-lo. Aplicação, irmãos. Como Jonas, nós recebemos uma ordem de Deus, às vezes repentina. Hoje que nós falamos de manhã, combina muito com o que está sendo dito hoje aqui à noite. Tanto na palavra inicial, como na aula para os adultos. Nós estamos não aqui para satisfazer a nossa vontade, para andar segundo o nosso caminho. Nós estamos aqui para obedecer, para servir a Deus. Mas nem sempre é fácil, nem sempre estamos dispostos. Deus fala, vai para Nínive, vou para Tarsis. Deus dá uma ordem e nós, como Jonas, desobedecemos. Deveríamos ser como Isaías, que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Deveríamos agir como Paulo, em Atos 27, 20 a 26. Nós um domingo falamos dessa mensagem de Paulo numa tempestade. Lembra? Ele começou a instruir os marinheiros falando, olha, não é para sair, porque se a gente sair vai dar ruim, né? Tempestade. Saíram. E lá no meio da tempestade, Paulo vai instruí-lo, acalmar aquelas pessoas, vai dirigir. E aí eu encontrei uma mensagem do reverendo Hernandes, que ele coloca 10 tópicos, eu não vou falar 10 tópicos aqui, mas ele coloca 10 tópicos entre esse contraste de Jonas com Paulo. Ambos temem a Deus, ambos são pregadores enviados. E aqui é curioso, né? Jonas é um dos únicos no Antigo Testamento que é enviado aos gentios ou àqueles que não eram povo. Geralmente os profetas eram enviados a pregar ao povo de Deus mesmo, né? Então, ao povo de Israel, o profeta de Israel, o povo de Judá e assim por diante. Jonas é chamado a pregar digamos assim, aos gentios. Paulo também foi vocacionado a pregar aos gentios. Mas aí só começa diferenças, né?
Enquanto que a viagem de Jonas era para fugir de Deus, a viagem de Paulo era para seguir o plano de Deus. Jonas estava solto e dormindo. Paulo estava preso, mas assim estava orando. Quando começa a tempestade, Paulo ora. Jonas dorme. E a gente começa a querer pensar, irmãos, qual é a direção da sua jornada, da minha jornada? Eu estou dirigindo-me para fugir de Deus? Ou eu estou me dirigindo para ser usado, para seguir a vontade de Deus? Essa viagem de Paulo foi uma viagem que, enquanto Jonas se cala no barco, se isola, Paulo se mistura, se integra, conversa, lidera, se torna a esperança daquele navio. E a gente viu que no caso de Jonas, ele foi questionado pelos marinheiros: você não vai orar ao seu Deus? Você não vai levantar? Você não vai fazer alguma coisa? Jonas quer morrer, me jogue no mar. Paulo quer viver, cumprir o propósito. Ele é a esperança, enquanto Jonas é o problema. E aí é outra pergunta: se é o problema do navio ou você é a solução? Nós, como crentes, nós temos que ser sal e luz, a solução, a ajuda para o mundo, levar a mensagem de Deus para o mundo. Mas quantas vezes nós somos mais para Jonas, como Jonas, que estamos fugindo do Senhor, que estamos mais servindo mais de empecilho, mais para afundar o navio do que para fazer com que esse navio caminhe para o rumo certo. Além de repentina, essa ordem de Jonas, a ordem de Deus a Jonas foi muito difícil. E nem sempre será fácil, irmãos, aquilo que Deus vai pedir de nós. Nem sempre é algo assim, muito bom de fazer. Se a gente for analisar alguns detalhes, sabemos que aquela viagem seria difícil, cerca de 800 quilômetros, demoraria algum tempo, um tempo grande naquela época. Ir lá aos ninivitas também não era uma atitude fácil, né? Você chegar num lugar lá e você poderia ser morto, perseguido. Mas principalmente nós sabemos que era difícil para Jonas, porque era pregar para o inimigo. E Jonas não queria isso de forma alguma. Eu não sei o que Deus está pedindo de você, para você. Mas nem sempre é fácil. Quer que nós estejamos deixando algumas coisas, quer que nós estejamos fazendo algumas coisas que nós não queremos. Nós falamos hoje na escola dominical, o grande problema nosso de entendermos as questões que acontecem na nossa vida é porque nós vivemos com um plano baseado na nossa vontade, no que é melhor para mim. Enquanto que nós, como cristãos, nós devemos ter um plano baseado na vontade de Deus, em servir a Deus, no que Deus quer para nós. Tudo isso aconteceu com Jonas porque ele estava fugindo de Deus. Fugir de Deus é complicado. Quantas vezes problemas que acontecem na nossa vida não aconteceriam? Mas acontece exatamente porque a gente desviou do caminho. Para que Deus nos coloque esse retornar no caminho, às vezes precisa colocar barreiras grandiosas no nosso caminho. Foi difícil, mas não é impossível. A vontade de Deus prevalece. Tem um livro que fala o sucesso do fracasso, como título, do livro, um estudo do livro de Jonas. E exatamente, fracasso para Jonas. Mas nunca Deus fracassou no seu plano. E nós podemos ter sucesso, e o sucesso também ser o sucesso dos planos de Deus, do caminho de Deus. Mas se depender do nosso fracasso para que o plano de Deus seja um sucesso, é isso que vai acontecer. Vamos fracassar em muitas coisas, porque nós estamos indo para a direção contrária de Deus. Devemos lembrar que é impossível fugir de Deus. Jonas, será que não pensou nisso? Talvez pensou, porque ele procurou um lugar bem longe, uma posição totalmente contrária. Se a gente colocar um mapa aqui, vai para cá, ele 4.000 quilômetros para o outro lado. Não vou de jeito nenhum, não estou disponível no momento. Estou longe. E aí a gente lembra do Salmo 139,
versículo 7 em diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Parece que foi escrito para Jonas, não? Se tomo as asas e me detenho aos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Anteriormente, que se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele fez uma cama lá, vou pular aqui, não vou fundar nesse fundo do mar aqui. Lá estás também. Não tem como fugir de Deus, irmãos. E nem precisa. Para que não fugir de Deus? Fugir da salvação? Fugir do único caminho que existe? Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Nós temos que servir a Deus. E quando eu imagino esse texto, eu imagino aquelas pessoas recebendo essa mensagem do profeta que era um líder. Aqui, Jonas não está, digamos assim, floreando, se desculpando. Ele está contando como realmente aconteceu. Não tem vergonha de mostrar o seu testemunho, para que outros não cometam o mesmo. E assim é para nós hoje. Quando nós lemos essa passagem, Deus quer falar conosco, que nós não estejamos cometendo esse erro, de estar tentando fugir de Deus. Jonas capítulo 1, a fuga frustrada. Que nós também não estejamos tentando fugir de Deus, porque essa fuga será frustrada. Os planos de Deus são maiores, e assim Deus vai guiar nossa vida. Que nós sejamos sendo submissos à vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que fala conosco, aquele que nos chama, aquele que nos convida a andarmos com o Senhor, ó Deus. É aquele que coloca propósito na nossa vida, Senhor Deus. Pai amado, que o Senhor Deus nos abençoe a nos dispormos a ser usados por Ti, a seguir o Teu caminho, ó Deus. Ó Pai querido, que o Senhor aumente-nos a fé, que o Senhor Deus coloque essas palavras, a Escritura, ó Deus, como algo tão forte para nós, ó Deus, que seja mais importante, maior do que qualquer outra influência, qualquer outra coisa, qualquer outro desejo que este mundo venha a colocar sobre nós, ó Deus. Tire de nós, ó Deus, qualquer coisa que nos impeça de servir e de anunciar essa mensagem do Senhor, ó Pai, para as pessoas. Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, não nos permita tentar fugir do Senhor, ó Deus, mas que possamos mais e mais andar na Tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.